a relação entre a física quântica e a espiritualidade. Uma combinação improvável. Que relevância tem as dimensões subatômicas para a experiência subjetiva? A ciência não refuta a espiritualidade? Inspiro-me na teoria quântica e em como suas implicações se correlacionam com a filosofia oriental. Enquanto a física clássica não contempla fenômenos não materiais, a física quântica abre as portas do mistério, sugerindo que a ciência pode sustentar uma visão de mundo espiritual. Muitas pessoas imersas na cultura ocidental, dominada pela ideologia científica, precisam de uma aprovação intelectual para abraçar a espiritualidade, mesmo quando experiências diretas e imediatas conflitam com essa visão de mundo específica. Meu objetivo não é aprofundar os detalhes da teoria científica, mas sim explicar a importância de conectar a física quântica à espiritualidade para lhe dar essa aprovação intelectual. O que é física quântica? A física quântica surgiu no início da década de 1920, tendo como pioneiros nomes como Erwin Schrödinger, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli e Albert Einstein. As descobertas nessa área contradisseram os modelos e teorias da física clássica, principalmente a de um universo mecanicista onde a matéria, forma física, era fundamental. A física clássica surgiu durante o Iluminismo, um movimento do século XVII que testemunhou a revolução da ciência, da razão e da lógica, desafiando o controle das instituições religiosas. Lenta, mas seguramente, a ciência substituiu a religião como autoridade predominante. Isso teve um preço. Em 1918, o sociólogo Max Weber sugeriu, com perspicácia, que havíamos entrado na era do desencantamento ou desmagia, do alemão Entzauberung. À medida que o intelectualismo suprime a crença na magia, os processos do mundo se desencantam, perdem o significado mágico, e a partir de então, simplesmente são e acontecem, mas deixam de significar qualquer coisa. Max Weber. A física clássica parecia enxergar além do véu, com sua tecnologia complexa revelando explicações físicas para forças que gerações anteriores consideravam mágicas ou divinas. O método científico extraía conhecimento por meio do estudo rigoroso e imparcial de dados e parecia oferecer evidências concretas e objetivas, quando comparado à superstição ou à magia. É claro que existe uma distinção entre o método científico e suas descobertas e as filosofias que emergem dessas descobertas. A ideologia predominante que emergiu é o materialismo reducionista. Esta é a visão de mundo desencantada por excelência, alimentada pela crença de que o método científico revelará, com o tempo, todas as respostas para o universo. Isso não seria um problema se ficasse restrita aos círculos acadêmicos, onde professores e físicos teóricos discutissem sua paixão com curiosidade e abertura. Mas o materialismo reducionista, como ideologia, infiltrou-se na cultura, resumido pelo princípio de Francis Bacon de o homem conquistando a natureza. Isso catalisou um progresso significativo na tecnologia, na medicina e na infraestrutura, mas cada salto tecnológico representou um afastamento de Deus. Existe uma distinção entre o método científico e suas descobertas e as filosofias que emergem dessas descobertas. A maioria das pessoas desconhece que muitas das verdades da cultura ocidental são crenças herdadas, não fatos, que têm origem no iluminismo e no materialismo reducionista. Cresci acreditando nessa ideologia sem saber o porquê ou questionar a veracidade dessas crenças. Eu simplesmente me considerava inteligente e progressista, e acreditava que a ciência era uma busca nobre pela verdade, substituindo crenças religiosas arcaicas baseadas no mérito. Mais precisamente, o dogma religioso foi substituído pelo dogma científico. Ambos os dogmas fazem suposições sobre a realidade que não podem ser contestadas, mesmo diante de evidências conflitantes. A física quântica, no entanto, representa um desafio direto ao materialismo reducionista. Suas descobertas não apenas invalidam teorias da física clássica, as mesmas teorias que desencantaram a cultura, como também fornecem um modelo melhor para explicar a única coisa que todos compartilhamos, a consciência. Como a física quântica une ciência e espiritualidade. Como as culturas definem a realidade. Não há uma resposta simples. A ciência empírica é um método de observação externa, coleta de dados e análise. A partir dessas descobertas, chegam-se a conclusões, e se o campo da ciência for saudável e funcionar com seriedade, ele continuamente reavaliará e atualizará suas descobertas. A física quântica desafia muitas conclusões pré-existentes e, no entanto, o modelo dominante da realidade ainda está defasado.
Um exemplo disso é o que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, ou emaranhamento quântico, onde duas partículas, uma vez ligadas, podem estar em extremidades opostas do universo e permanecer conectadas. O emaranhamento quântico demonstra que deve haver conexões através do espaço e do tempo para permitir que informação viaje mais rápido que a velocidade da luz. O materialismo reducionista argumentaria que não há como a informação fazer isso, o que invalidaria as experiências de permanecer conectado a pessoas ou eventos, aqueles com quem você está ligado, através do espaço e do tempo, como pensar em alguém que você ama pouco antes de receber uma mensagem ou permanecer emocionalmente conectado à distância. A superposição quântica é uma das revelações mais impressionantes deste campo, mostrando como as partículas podem existir em dois estados simultaneamente até serem medidas. A forma como a medição influencia um sistema quântico também é conhecida como efeito do observador. A própria observação pode manipular partículas, sugerindo que a mente ou a consciência é fundamental ou inseparável dos objetos que são medidos. Novamente, o materialismo reducionista argumentaria que, como a matéria é o fundamento da realidade, ela é fixa e determinada independentemente da medição. A objetividade pura é o princípio definidor do dogma científico, que a superposição quântica questiona. Se os cientistas e suas ferramentas influenciam suas descobertas, pode a objetividade pura existir? Tanto a física quântica quanto a espiritualidade reconhecem a influência inseparável do observador e do observado. É a ciência que domina os objetos, mas são os objetos que lhe conferem profundidade, segundo uma inversão inconsciente que apenas dá uma resposta morta e circular a uma interrogação morta e circular. Jean Baudrillard, Simulacros e Simulacao. As descobertas exigem teorias para que façam sentido. Na década de 1980, o físico quântico David Bohm sugeriu que o que é observável, a ordem explícita, é influenciado por uma ordem implícita. Bohm conversou com o mestre espiritual Jiddu Krishnamurti para tentar estabelecer uma ponte entre a física quântica e a espiritualidade. O convidado do podcast, Dr. Harold Atmanspecher, físico teórico e coautor de Monismo de Duplo Aspecto e a Estrutura Profunda do Significado, sugere um modelo semelhante ao de Bohm, que integra a experiência subjetiva e o significado. O monismo de duplo aspecto descreve uma terceira dimensão da realidade que é o fundamento a partir do qual a mente, mental, e a matéria, física, emergem. Atmanspecher explicou como a física clássica, embora incrivelmente útil, possui limites distintos, principalmente de não incluir a experiência subjetiva ou a consciência. Essa barreira persistente, conhecida como problema difícil da ciência, tem falhado consistentemente em explicar como a consciência surge da matéria. A importância da física quântica e da espiritualidade. A esta altura, você já deve ter percebido quão absurdo é o dogma científico. As tentativas de definir a realidade objetivamente descartaram a essência daquilo que cada um de nós pode atestar que existe, a consciência. Enquanto isso, o materialismo reducionista invalidou a possibilidade de domínios espirituais, por padrão, já que o espírito é distinto da matéria. O oposto é verdadeiro nas práticas orientais que se concentram no imediato e no perceptível. Em vez de dados objetivos, elas se concentram na observação subjetiva por meio da própria consciência. Se você já assistiu a vídeos de Oppenheimer, deve se lembrar da importância do Bhagavad Gita. Oppenheimer não estava sozinho em sua admiração pela filosofia védica. A maioria dos fundadores da física quântica foi inspirada pela não-dualidade e pelo misticismo, incluindo Werner Heisenberg, que observou. Após as conversas sobre filosofia indiana, algumas das ideias da física quântica que pareciam tão absurdas de repente fizeram muito mais sentido. Werner Heisenberg. A física quântica, assim como a filosofia védica, sugere um universo holístico que inclui a psique ou consciência como parte de uma visão unificada. Muitos não percebem que a teoria da sincronicidade de Carl Jung não é uma crença da nova era, mas foi desenvolvida em diálogo com físicos renomados, incluindo Wolfgang Pauli. A sincronicidade explica coincidências que estão conectadas por um significado subjetivo. Jung acreditava que a sincronicidade fazia parte da estrutura da realidade. Um princípio impede igualdade com o tempo e o espaço. Enquanto a física clássica se esforçava ao máximo para separar o homem da natureza, os enigmas da física quântica sugerem cada vez mais que, para se obter uma imagem verdadeira da realidade, é preciso incluir a experiência subjetiva. Como a sabedoria dos criadores dos Vedas desapareceu há milênios, tudo se encaixa perfeitamente quando a consciência é vista como primordial e não a matéria.
O universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. A mente não parece mais ser uma intrusa acidental no reino da matéria. Devemos, em vez disso, saudá-la como a criadora e governante do reino da matéria. Sir James Jeans, Physical. Misticismo quântico e a falácia do ceticismo. Os céticos argumentarão que a física quântica não prova que a espiritualidade seja real ou que Deus exista. Mas esse argumento se baseia na premissa de que a ciência é o único modelo capaz de validar a existência de Deus ou de dimensões espirituais. A física quântica, por si só, não prova nada. O que ela faz é invalidar teorias científicas que afirmam refutar a espiritualidade. A falácia do ceticismo reside na afirmação de que a física quântica não prova algo que ainda não foi refutado. Essa é uma diferença sutil, mas importante. Misticismo quântico, ou charlatanismo quântico, ou pseudociência quântica, é um termo pejorativo usado para ridicularizar aqueles que estabelecem uma relação entre a física quântica e a espiritualidade. Mas não é como se a humanidade não tivesse tido nenhuma conexão espiritual antes da Revolução Científica, e as pessoas já haviam hipotetizado a existência de Deus a partir da física quântica. O ceticismo também deve ser aplicado a afirmações ousadas que negam o espiritual. As descobertas científicas estão repletas da marca de Deus, com implicações em todos os campos. A espiritualidade não é objetiva, é uma experiência interior. O método científico empírico ou dados observacionais jamais provarão ou refutarão a espiritualidade. Mas as descobertas científicas carregam a marca de Deus, com implicações em todas as áreas. É muito mais lógico sugerir que os fenômenos observáveis são um subproduto da consciência, do que a consciência um subproduto dos fenômenos observáveis. A boa ciência é altruísta. Hipóteses que no instante parecem verdadeiras podem ser refutadas. A evolução da física clássica para a física quântica ilustra que a ânsia de substituir a religião era falha. Não estou sugerindo que alguma religião em particular tenha sido redimida. Sou grato pela mudança positiva em relação ao dogma religioso. Mas se a espiritualidade é o que é verdadeiro e essencial, então ela se manifestará tanto na boa ciência quanto na boa religião. Acredito que a correlação entre os Vedas e a física quântica seja um indício dessa manifestação mútua da verdade. Se tudo isso parece um pouco denso, em resumo, se você já intuiu a existência de um universo interconectado, onde uma consciência significativa e ordenada transcende o físico e o mental, a teoria quântica é uma afirmação científica dessa intuição. Claro, os Vedas já explicavam isso há milhares de anos, assim como muitos filósofos e místicos ocidentais, mas a ciência está lentamente alcançando esse nível de compreensão. Então vamos sorrir e concordar enquanto mais dessas revelações surgem.